Hoje, da pregação de hoje é homens posicionados, sacerdotes que correspondem com a vontade de Deus. Uma coisa que nós homens precisamos entender é que quando nós nos posicionamos segundo o chamado de Deus, nós nos tornamos sacerdotes que agem segundo a vontade de Deus. Deus, quando Ele chamou o homem para ser um sacerdote dele, para ser alguém que vai o representar, que vai levar a glória de Deus adiante. Essa é a função do homem. Quando a gente vê em Gênesis, quando Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, Deus deu a ele autoridade, né? Deus deu a ele poder para ele dominar. Deus colocou o governo sobre ele da terra. Amém, igreja? Porque Deus queria que a vontade de Deus ela fosse revelada a todos os homens. Então o homem ele precisa se posicionar para que ele consiga cumprir o chamado de Deus. Amados, quando eu falo de posicionamento, eu estou falando do homem entender o papel dele. Amém, igreja? Posicionamento é o homem entender o seu papel. Porque eu quero lhe explicar um pouquinho sobre papel. O homem ele tem um papel, a mulher também tem um papel. O papel de um é diferente do outro. Mas o papel não determina que eu sou superior ou melhor. Tá? Não é porque o meu papel é um papel de governo, porque Deus colocou o homem como cabeça do lar, não é isso? Não é porque eu sou o cabeça do lar que eu sou maior, que eu sou melhor, que agora só a minha palavra que tem que ser ouvida. Não. O papel que você exerce nem te acrescenta, nem te diminui. Tá? Por que eu falo isso? Porque a mulher, Deus deu o papel de ser auxiliadora. Mas porque a mulher é auxiliadora, ela é menor que o homem? Ela é inferior ao homem? Não. Ela é escrava do homem? Não. Nem é propriedade do homem. Então, muitas vezes, por o homem não entender o seu papel, que é o seu chamado, ele age de maneira errada. Ele age de maneira contrária à vontade de Deus. E quando isso acontece, é impedido o plano de Deus. Porque, olha, igreja, nós temos que pensar no plano de Deus, na vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser maior do que a nossa. Quando a vontade de Deus prevalece, tudo é colocado em ordem. Amados, as coisas acontecem para a glória de Deus e tudo anda bem. Então nós precisamos, amados, entender qual é o nosso chamado ou qual é o nosso papel. Tá? Então, papel é aquilo que nós iremos desempenhar segundo a ordenança do Senhor. Entenderam o que é papel? Aquilo que você é e foi chamado para fazer. Isso é o seu papel. E ao homem Deus deu o papel de liderar. Então, quando o homem ele entende como é que ele tem que liderar segundo aquilo que o Senhor ensinou, aí é tremendo. É poderoso. Aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa ou mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha o que Cristo fez pela igreja. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água
mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso é o que Jesus fez pela igreja. Tá? Jesus, com o ato de amor dele, com o sacrifício dele, ele santificou a igreja, ele purificou a igreja, ele lavou a igreja mediante a palavra. Tudo isso para que a igreja fosse apresentada a Deus, santa e imaculada. Amém, igreja? Jesus fez isso pela igreja. Aí o que é que diz no versículo 28? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Como Cristo faz com a igreja, nós maridos temos que fazer com nossas esposas. Nós precisamos imitar Cristo para que a esposa ela possa ser apresentada diante do Senhor como a igreja vai ser apresentada. Olha a responsabilidade do homem de imitar Jesus, amando a esposa de tal maneira ou de tal forma que vai conseguir ajudá-la a cumprir a sua missão. Que a missão da mulher é te auxiliar. Então, para a mulher te auxiliar, ela vai precisar que você exerça o seu chamado com excelência, segundo a vontade de Deus. Continuando aqui, o versículo 30 diz: pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. O versículo 23, amados, voltando um pouquinho, diz assim. O 23, para a gente fechar. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, da mesma maneira, amados, que Cristo ele é o cabeça da igreja, o marido ele é o cabeça da mulher. Cristo ele é o cabeça da igreja para quê? Para salvá-la. Não é isso? E o marido é o cabeça da mulher para quê? Para salvar também. Isso. Ele cumprindo a função dele, o papel dele, ele vai conseguir santificá-la, ele vai conseguir edificá-la, ele vai ajudá-la a chegar ao Senhor, ele vai ajudá-la a conhecer Cristo plenamente, porque quando o marido ele se posiciona, ele se torna o sacerdote do seu lar. E é nesse entendimento que eu quero que a igreja chegue, de que o homem ele foi chamado para ser o cabeça, não só no sentido de dizer, a autoridade é minha, a última palavra é minha, quem manda sou eu. Não, a autoridade que o Senhor deu ao homem não é para isso. Não é para o homem ser autoritário. Porque nós estamos vendo hoje homens autoritários e abusivos. Nós estamos vendo na sociedade hoje homens que não respeitam suas mulheres, que não amam suas mulheres, que não cuidam de suas mulheres. Pelo contrário, são eles que estão destruindo. E o papel da igreja é entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus e corresponder ao chamado do Senhor. Amém, igreja? Então, uma coisa que eu quero dizer
é que é difícil superestimar a importância da família em geral e dos pais em particular, pois a família é a pedra angular da sociedade. Amados, é difícil da gente distinguir ou determinar e dizer a responsabilidade ou o papel que uma família tem. Olha, uma família, ela tem uma responsabilidade tão grande na sociedade e um papel de transformar as coisas de uma forma muito poderosa. Porém, se a família ela não se posiciona, a sociedade não muda. Pois a família foi escolhida pelo Senhor para mudar o mundo, para transformar o mundo, para trazer a cultura do reino de Deus para o mundo, para que a vontade de Deus prevaleça no mundo. O homem, através da família, foi chamado para isso. E o homem, ele é o cabeça dessa família. Então, a família, entendendo, ela vai corresponder àquilo que o seu cabeça orienta. Se o cabeça está desajustado, toda a família vai estar desajustada. Entende, igreja? Por isso que eu estou falando que a gente não consegue compreender, muitas vezes, a importância da família para a sociedade e a minha importância na minha família. Deus, quando te chamou para ser cabeça, Ele mesmo sabia que você é capaz. Eu quero que citem alguém aqui, eu não sei, mas anteriormente, uma mulher já me disse: pastor, eu não falo as coisas para o meu marido porque ele não suporta. Se eu falar, ele vai adoecer, pode ser que ele morra. Aí eu olhei para ela, gente, quem é o cabeça? Ou seja, Deus chamou um cabeça fraco para te guiar, aí você é mais forte do que o seu cabeça, do que a sua liderança. A igreja, ela é mais forte que Jesus, sim ou não? Não. Por mais que a igreja imite Cristo, ela nunca vai ser superior no sentido de autoridade. Mas Jesus disse que nós iríamos fazer obras maiores. Por quê? Porque Ele estaria nos guiando, Ele estaria com o Pai intercedendo por nós. Então, a igreja corresponde àquilo que o cabeça dirige. Da mesma maneira, a família corresponde ao que o cabeça dirige. Se o cabeça é fraco, a família ela é desestruturada. Então, Deus não te chamou para você ser fraco. Mas Deus te chamou para você ser forte. E você conseguir estabelecer o reino de Deus primeiro no seu lar. E depois em outros ambientes. Porque, amados, olha, a obra de Deus começa dentro de casa. Às vezes o erro nosso é querer fazer a obra fora sem organizar dentro. Se o meu lar ainda não está edificado na palavra, se o meu lar ainda não é totalmente as pessoas convertidas, seguindo Cristo, eu preciso evangelizá-lo primeiro. Eu não posso ir cumprir uma missão deixando a minha família descoberta. Há um tempo atrás eu falei sobre Moisés, não sei se vocês lembram. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés não apresentou Deus aos seus filhos, Moisés não aliançou a sua família a Deus e foi fazer a missão. Quase morre. Se não fosse Zípora, que pegasse e fizesse a circuncisão no filho, Moisés teria morrido. Gente, se eu vou fazer a missão de Deus, eu primeiro preciso fazer a missão dentro da minha casa. Olha, Deus me chamou, Deus me escolheu, e se Ele me escolheu, escolheu vocês. Ah, pastor, mas a minha família não me ouve, a minha esposa não me ouve. Continue pregando. Continue amando.
Porque, olha, quando Deus disse que a função do homem é de amar, porque ele sabia que você precisaria do amor para suportar certas coisas no seu casamento e na sua esposa, para que você pudesse fazer aquilo que é lícito e justo e certo diante do Senhor. Porque às vezes a gente diz, eu não fiz porque eu me aborreci, porque a minha mulher... E o amor? Eu digo isso, amados, porque quando eu me casei, eu ainda não entendia claramente a palavra. E eu ainda não amava a minha esposa como Cristo amou a igreja. E essa falta de amor me fazia ser intolerante, impaciente. Eu não conseguia entendê-la, compreendê-la e ajudá-la. A falta de amor faz isso. Mas o Senhor, Ele me disse, ame a sua esposa. Amados, foi tão forte esse dia. Foi tão real quando Ele falou comigo. Ele disse, ame a sua esposa. E eu quis me justificar diante do Senhor, mas Senhor, é porque isso? O Senhor disse, ame a sua esposa. E quando eu comecei a desenvolver o amor, porque, amados, o amor, ele não já vem prontinho, tudo. Não, você vai desenvolvendo como? Aceitando coisas que você não aceitava, suportando coisas que você não suportava, sabendo lidar com situações que você não tinha paciência. Amém, igreja? Então, no dia a dia, o amor vai sendo construído. E quando eu comecei a amar a minha esposa e a me colocar como cabeça do lar e ajudá-la, amados, foi glorioso. Porque as coisas mudavam. Porque nós estávamos casados, mas às vezes parecia que nós não éramos casados. E às vezes tinha coisas que a gente tentava mostrar para o outro que era superior. É como se fosse um local de disputa, um ringue. Não era uma família. Família é o local onde um apoia o outro e ajuda o outro. E onde ambos se aconselham. Se a gente está no lar, chama de família, mas a gente não consegue ouvir o conselho do nosso cônjuge, o mal está imperando. Se a gente não consegue dialogar bem e fluir, só a briga, discussão, contenda, tem alguma coisa errada. Tem que fazer com que esse lar se torne Betel, casa de oração. Tem que erigir ali um altar para o Senhor. Tem que invocar o nome do Senhor naquele local. E tem que fazer a família entender que Cristo é prioridade naquele lar. Tem que fazer devocionais, cultos domésticos com a família. Até a família entender que Cristo é o Senhor do lar. Jesus é o cabeça de todos. Nós estamos submissos a Cristo. E nós estamos liderando no modelo de Cristo. Nós não estamos fazendo nada diferente. Então, quando eu entendi isso, amados, as coisas foram se ajustando naturalmente. Eu não precisei brigar para as coisas acontecerem. O Senhor foi colocando cada coisa no seu devido lugar. A minha esposa foi vendo que eu mudei. E quando ela foi vendo que eu mudei, ela foi correspondendo a essa mudança e ela também foi se aplicando mais. Eu estou falando agora no sentido de igreja. Porque quando nós casamos, eu já era pastor, mas a minha esposa ainda não era. Minha esposa era obreira. E ela de obreira se tornou diaconisa. E de diaconisa se tornou pastora. E no início, ela não conseguia estar junto de mim na obra. Porque ela trabalhava. Mas mesmo trabalhando, ela tinha tempo, mas ela não tinha o desejo. E isso me chateava que só. Porque às vezes eu tinha que vir sozinho, sabendo que ela tinha condições de vir.
Mas quando eu passei a amar, aí eu fui tolerando e tendo sabedoria. E aí eu consegui ganhar ela, e ela conseguiu vir sem eu forçar. Amém, igreja? E aí passamos a crescer espiritualmente juntos. Foi muito bom quando isso aconteceu. Mas para isso acontecer, o homem ele precisa entender a sua posição, a sua justa posição e fazer o que tem que fazer. Então, o primeiro ponto é amar. Se você não ama a sua esposa, você não vai conseguir estabelecer o reino de Deus na sua família. Então, primeiro ame, tá? Amém, igreja? Amados, nós temos que entender também que o que acontece com a família repercute no mundo. Como também nós podemos dizer que o que acontece com o pai repercute na família. Então, o que acontece com a família repercute no mundo. O que acontece com o pai repercute na família. Então, para o mundo mudar, a família tem que mudar. Para a família mudar, primeiro quem tem que mudar? O cabeça, o pai. Por muito tempo, foi se pregado que a responsabilidade da família ficar de pé era da mulher. Isso é mentira de Satanás. Sabia, gente? As pessoas usaram o texto de Provérbios para fundamentar uma teologia antibíblica. Fundamentaram um ensino que é antibíblico, dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa. Se você não tiver sabedoria, a família destruída, a culpa é sua. Mentira. Se a família é destruída, a culpa é do cabeça. Se uma empresa não vai bem, a culpa é de quem? Da liderança. Muito bem. Só que a gente, às vezes, quer fazer como Adão lá no paraíso. Né? Quando o Senhor disse, Adão, por que está se escondendo? Ah, Senhor, eu tive medo. Por que eu tive medo? Ele assumiu o que ele fez. Ele disse, a mulher que tu me deste. Aí pegaram a teoria do pecado de Adão e constituíram para o lar. Só que nós vamos desfazer esse engano hoje. Quem Deus chamou para ter responsabilidade sobre a família e manter a família foi o homem como cabeça. Então, se a família é destruída, a culpa é do cabeça. Porque é o cabeça que tem que dirigir ou que tem que instruir tanto a mulher como o filho. Sim ou não? É a liderança quem instrui. Ou seja, eu sou a liderança dessa igreja. Quem tem que instruir vocês? Se vocês erram por falta de instrução, a culpa é de quem? Minha. Eu estava lendo, amados, um texto de Neemias que eu digo, meu Deus, que eu fiquei chocado esses dias. Estou estudando sobre a liderança de Neemias. E eu estava vendo que por o povo de Israel ter esquecido a lei do Senhor, porque o livro da lei do Senhor tinha sido perdido. E por ter sido perdido, como nós sabemos, Neemias ele foi reconstruir os muros. Não é isso? E ele reconstruiu. Depois de um certo tempo, ele voltou de novo para a Síria. Porém, depois de alguns anos, ele volta de novo para conferir como estava a cidade. E quando ele chegou, o povo não estava andando segundo a palavra de Deus. No templo, tinham reservado 2 lugares do templo
onde eram colocados os cereais e as ofertas para os levitas e os sacerdotes. Esses dois lugares foram esvaziados. Os levitas foram esquecidos. Não foram dados a eles o que era lícito por eles servirem no templo. E em vez de eles ficarem servindo no templo, os levitas voltaram para as suas terras para trabalhar. E com isso, a lei do Senhor não foi promulgada, porque os levitas também eles tinham a função de ler a palavra, de ensinar a palavra junto com os sacerdotes. Certo? Então, o povo não estava mais cumprindo algumas coisas que o Senhor exigia cumprir. Começou a negligenciar e começou a colocar o pecado dentro do templo. Aí sabe o que aconteceu? O povo achou a lei. Quando achou a lei, Neemias leu a lei para o povo. E quando leu, ele foi organizar ou colocar tudo no seu devido lugar. Uma coisa que nós devemos entender. Amados, quando nós nos esquecemos dos mandamentos do Senhor, nós fazemos o que nós achamos. Quando nós fazemos o que nós achamos, nós não estamos agindo segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo errado. E a liderança, ela precisa, em certas ocasiões, ela precisa privar a liberdade. No sentido de, eu não posso dar liberdade para vocês pecarem. E como é que eu vou privar essa liberdade? Ensinando a não pecar. Ensinando o que é justo, o que é lícito, o que é correto. Muitas vezes nós, maridos, deixamos de ensinar. Às vezes a gente tolera coisas que não era para tolerar, tipo pecados. Amém, igreja? Se o seu lar está desordenado, você precisa organizar com a sabedoria do Senhor. E às vezes a gente passa esse papel adiante. Passa esse papel para a esposa. Aí a esposa não cumpre. Aí automaticamente passa para quem? Para os filhos. Aí às vezes tem lares que o cabeça não é o homem, às vezes é a mulher, ou às vezes não é nem a mulher nem o homem, às vezes é o filho. É o filho quem dita o que tem que ser, o que tem que acontecer, como que tem que ser. Isso está desajustado. O homem que é o cabeça precisa ditar todas as normas do lar, junto com a esposa. Porque a esposa é a sua auxiliadora. Você vai conversar, minha amada, eu estou vendo que isso está errado. E ela vai dizer, é mesmo. E aí juntos vão organizar. É o que acontece lá em casa. Lá em casa, às vezes a minha esposa vem e diz, amor, isso, dos meninos. Aí eu, isso também. Vamos mudar. Aí os dois trabalham juntos para organizar o lar. Para que o diabo não prevaleça. Assim tem que ser na família, certo? Porque a liderança masculina no lar, ela é muito importante. Amados, o papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou conferindo-lhe seu próprio título. O título de pai é um título de Deus. Amém, igreja? Olha, Deus sabe da responsabilidade que o homem tem no lar, que é tão grande, que Deus disse, olha, eu vou te honrar dando o meu nome a você. Como eu sou o pai de todos, você será o pai na família. Abraão foi chamado para ser o pai de uma nação, ou seja, a vida de Abraão teria que refletir em toda a geração dele. Olha só que responsabilidade. Assim é um marido, o cabeça no lar. A responsabilidade dele é geracional. Se a gente não entender isso, a gente não vai corresponder ao chamado. Às vezes a gente pensa que, meu filho não sei o que, depois a vida vai passar, e às vezes a gente não observa os filhos direito, deixa os filhos fazerem o que querem, a família do jeito que quer, e às vezes a vontade de Deus não prevalece nem na nossa família, e nem na próxima família, que é a família dos nossos filhos, e a família dos filhos, e essa desordem vai adiante. Quando eu entendo a minha responsabilidade como pai da minha família,
e educo meus filhos, e ensino a minha família, ensino para minha esposa sobre Cristo, ensino para os meus filhos sobre Cristo, eles entendem sobre Cristo, o que é que vai acontecer? Eles vão se aproximar de Cristo, e automaticamente, quando eles casarem, eles vão levar isso para a sua família. E a minha família vai ser uma bênção. A família do meu filho vai ser uma bênção também, porque isso vai ser passado de geração em geração. Aí a família dos meus netos vai ser uma bênção. A família dos meus bisnetos vão ser... E assim vai ser geração em geração, sendo abençoada, entendendo o seu chamado e cumprindo para a glória de Deus. E automaticamente a sociedade vai ser boa. Lares que têm pais, que entendem seus chamados e estão posicionados, são lares onde a presença de Deus é real. E esses lares, quando eles vão para o mundo, eles conseguem transformar o mundo. Agora veja que lares desestruturados são destruídos e essa destruição é levada para o mundo. Amém, igreja? Entenda isso. O seu filho, ele pode ser um futuro presidente. Como presidente, ele vai trazer a vontade de Deus ou a dele, ou a do diabo. O seu filho, ele pode ser um futuro juiz. Ele será um juiz justo e honesto, porque ele viu isso no pai. Ele vai ser fiel. O seu filho, entenda que o seu filho, ele será a continuidade da nossa nação. Como é que está a geração futura? Como é que a geração futura vai corresponder ao chamado de Deus na Terra? Como é que o Brasil vai ser daqui a 20 anos? Eu estou falando isso em termos de entendermos o nosso papel. Não estou falando sobre a vinda de Cristo. Já passou mais de 20 anos, Jesus, será que não... Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no que você tem que fazer, na sua responsabilidade como pai da sua família. Porque, olha, Abraão, ele foi um ótimo pai. Ele era um adorador do Senhor, sim ou não? Abraão conhecia o Senhor, sim ou não? Ensinou seu filho Isaac a sacrificar, sim ou não? Isaac, quando foi ser sacrificado, ele era jovem. Aí eu pergunto, quem é mais forte, um idoso ou um jovem? Um jovem. Se Isaac não quisesse seu sacrifício, Abraão não ia conseguir amarrar ele. Mas olha a mentalidade de adorador que Isaac já tinha, porque via o pai adorar e sacrificar. Pai, se Deus me escolheu para ser o sacrifício, eis-me aqui, me amarre. Entendeu, gente? Quando um filho entende quem é Deus na vida dele, isso muda tudo. E é nosso papel como pais passar isso para os nossos filhos. O seu filho, quando olha para você, vê você como? Uma pessoa bíblica? Uma pessoa cheia de amor? Cheia de misericórdia? Cheia de graça? Uma pessoa honesta? Uma pessoa fiel? Uma pessoa que fala a verdade? Uma pessoa que não rouba? Que não engana? Quando o seu filho olha para você, o que é que ele aprende de você? Coisas boas ou coisas más? Você vai ensinar não só falando, mas por quem você é. Por isso que quem eu sou precisa estar alinhado à palavra de Deus. Eu tenho que ser o que a palavra diz que eu tenho que ser. E a palavra diz que eu tenho que ser justo. Que eu tenho que andar na verdade. Que eu tenho que ser de Cristo. E os nossos filhos estão vendo isso. Olha a nossa responsabilidade. Então, Isaac viu em Abraão um verdadeiro adorador. Amém, igreja? E ele se tornou um adorador. Isaac passou para os seus filhos. A ponto de Jacó
ter um encontro. Não é? Jacó, ele de princípio foi um filho rebelde, mas ele teve um encontro com Deus, porque o pai dele tinha tido um encontro. Quando você tem um encontro com Deus, você leva seu filho a ter. E a sua vida ela vai refletir nele. Amém? Então, é nossa responsabilidade conduzir. Aí, vamos ver aqui, amados, o que acontece quando há negligência masculina na liderança do lar. Quando há negligência masculina em liderar o lar, famílias desabam sob o peso da negligência paterna. Jovens estão perdidos à procura de respostas que seus pais deveriam ter lhes dado em palavras e em ações. Mulheres se cansam de implorar a Deus que transforme seus maridos nos líderes espirituais de suas casas. Então, quando o homem ele não entende o seu chamado como sacerdote do lar, eu posso até dizer, você, homem, é o pastor da sua casa. Sabia disso? Você é o pastor da sua casa. Você precisa conduzir a sua família como ovelhas a Cristo. Porque a função dos pastores hoje na terra é conduzir as ovelhas a Cristo. E a função de Jesus como bom pastor é conduzir essas ovelhas a Deus. Amém, igreja? Jesus vai nos conduzir a Deus. Nós vamos conduzir as ovelhas a Cristo. Para Cristo levar para Deus. Então, se eu entender que no meu lar eu sou um pastor, e como pastor eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer a palavra de Deus. Conduzindo a minha família, instruindo ela. Essa é a responsabilidade do marido, de instruir segundo a palavra de Deus, instruir segundo o Evangelho de Cristo. Conduzindo minha família para Cristo. Porque quando nós começarmos a tomar o leme, amados, e começarmos a discipular nossas esposas e nossos filhos, porque olha só, gente, quem vai discipular as esposas e os filhos é o marido, tá? Por mais que a sua esposa saiba mais que você em termos espiritual, porque a minha esposa se converteu antes e ela sabe mais do que eu, certo? Tá bom. Ela pode até saber mais que você, pode, não é errado. Agora, mesmo que ela saiba mais, ela tem que entender que ela tem uma liderança e cabe a você discipulá-la. Porém, para você discipular ela, você vai ter que crescer também. Porque se você não crescer, você não vai conseguir alcançar ela. E a instrução que você for dar, não vai conseguir fazer com que ela lhe ouça. Porque ela vai achar que sabe mais. Então, o homem ele precisa continuar crescendo em graça, em conhecimento e em sabedoria e não se acomodar. Mas a minha esposa, pastor, é uma bênção. Independente dela ser uma bênção, você precisa fazer a sua parte. Porque às vezes tem homens que relaxam nisso, que se apoiam nisso, que descansam nisso e não querem cumprir seus chamados. Então, o discipulador do lar é o marido, é o cabeça, é o pai. Ele discipula tanto a mulher, como discipula os filhos também. Tá certo? E esse discipulado é segundo o Evangelho de Cristo, não é segundo teorias humanas ou filosofias humanas. Não é segundo o seu conceito, o que você acha. É segundo a palavra de Deus. Por isso que Paulo ele foi chamado pelo Senhor para ensinar as famílias como serem dirigidas através de Cristo. Né? Cristo ele é o padrão, ele é o modelo de como governar um lar. Né? A família, mas é algo tão interessante, porque tudo começou com uma família,
a de Adão, né? E tudo vai terminar em uma família, a família de Deus, através de Cristo. Onde Cristo ele é o marido da igreja, que é a esposa de Cristo. Não é isso? Uma família. A família foi chamada para redimir a terra, não conseguiu, falhou. Deus levantou Cristo para, através de Cristo, estabelecer uma nova família, o segundo Adão, onde nessa nossa nova família, Deus vai conseguir redimir a terra. Porém, a nossa família, nós temos que entender que ela serve tanto para mostrar a queda, como também para mostrar a redenção que haverá em Cristo. Então, a minha família está falhando. É um exemplo da queda de Adão. Vamos corrigir. Está errado, vamos corrigir. Vamos imitar Cristo, porque é assim que tem que ser. A gente constantemente vai ver a queda e automaticamente vai ver a redenção. Então, quando o homem ele começa a olhar para Cristo e imitar Cristo, ele vai redimir sua família. Ele vai resgatá-la para o senhorio de Cristo. Para que Cristo seja o Senhor em tudo, no nome de Jesus. Amém, igreja? Então, um ponto aqui que eu anotei, que é em cima disso que eu falei, é que nós precisamos buscar para a nossa família uma abordagem bíblica, tá? Centrada no Evangelho. Então, é assim como vai conduzir a família dele, pela Bíblia, segundo o Evangelho de Cristo. Tá? Porque toda a Bíblia, ela leva a Cristo. Mas tem coisas na Bíblia que nós temos que olhar e não imitar. Tem coisas na Bíblia que nós devemos olhar e imitar. Tá? Olha só. Davi foi um grande líder, sim ou não? Foi. Mas, como líder, Davi falhou com a sua família. Ele foi um bom governo. Na batalha, Davi não tem igual, não. Ele foi o que mais conquistou territórios para Israel. Em termos militar, de guerra, Davi era excepcional. Mas em termos de família, ele falhou muito. A pior falha de Davi foi quando ele trouxe o adultério para dentro do seu lar. E além do adultério, um crime. Ele adulterou. Para encobrir o seu pecado, ele matou Urias. Então, o que foi que ele trouxe para a família dele? Maldição. E quando a gente olha a família dele, foi destruído o primeiro filho. Um filho se relacionou com a própria irmã. O outro filho, que era irmão da irmã da mesma mãe, ficou sabendo, ficou irado, não apaziguou a ira, porque Davi também não agiu como tinha que agir, corrigindo duramente. Davi foi, ele foi omisso isso. Ele omitiu o que ele tinha que fazer com o seu filho. O filho que viu a omissão do pai se achou no direito de ser a liderança. Vou matar ele. Matou o próprio irmão. Depois que fez isso, perseguiu o pai e tentou tirar o reino do pai. Foi morto pela misericórdia e bondade de Deus, porque Deus viu o coração de Davi, que ele se arrependeu. Mas olha só, a falta de liderança de Davi no lar. E a abertura que ele fez para o mal entrar. Amém, igreja? Então, tem coisas na Bíblia que a gente vê e dizer, isso aqui eu não posso fazer. Eu não posso imitar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que vigiar nesse ponto. Mas tem coisas que é para imitar. Por isso que a gente precisa ter uma abordagem com a nossa família
bíblica, mas centrada no Evangelho. Por quê? Porque Cristo ele veio redimir e ele veio trazer a forma certa. Amém, igreja? Nós temos que entender isso. Que a história bíblica, ela é uma trilha de famílias para alcançar a vontade de Deus, mas que essas famílias não conseguiram. Mas essa família estava preparando a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, aí ele estabeleceu o que é certo, o que é justo, o que é lícito, o que convém, o que não convém, como tem que ser. Então, todas as coisas precisam convergir em Cristo. Tá? Tá certo? Por mais que eu vá me espelhar nas coisas do Antigo Testamento, eu tenho que ver se Cristo respalda isso. Eu preciso sempre estar fazendo essa comparação. Para que eu não seja abusivo, para que eu não seja machista, para que eu não seja negligente. Porque às vezes tem homens errando e usando, mas na Bíblia, no Antigo Testamento diz isso, mas e Cristo? O que é que fala sobre isso? Cristo aprovou ou Cristo desaprovou esse ato? Amém, igreja? Estão entendendo? Porque às vezes a gente quer mas eu estou respaldado na Bíblia. Sim, mas esse respaldo é em Cristo? Ou é no seu intelecto? Você usou um texto, eita, esse texto dá para eu continuar no meu erro, na minha negligência, no meu machismo. Cuidado, tá? Porque Cristo é o padrão. Cristo, quando ele veio, ele não desprezou as mulheres e não colocou elas num patamar inferior ao homem. Cristo chamou as mulheres para ajudá-lo no ministério. Amém, igreja? E quando a gente vai vendo no restante da Bíblia, isso vai continuando. Paulo se encontrou com Áquila e Priscila, que foi evangelizado por ele, e eles se tornaram grandes evangelistas. Amém? Então, Priscila não foi impedida de fazer obra porque era mulher. Porém, nós temos que entender, no nosso lar, quem é a liderança? É o marido. É o papel que Deus deu para o homem de liderança. Isso a gente tem que entender para poder as coisas andarem de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Então, eu quero falar o primeiro papel. Eu falei inicialmente que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E nós precisamos imitar Cristo e estabelecer a vontade de Deus no nosso lar através de Cristo. Cristo como modelo, como padrão. Não é isso? E agora eu quero falar do papel da família no discipulado. Tá? Eu já falei que quem tem que discipular a esposa e o filho é o cabeça. Tá? Quem vai discipular os filhos é o casal. Certo? Compete ao casal discipular os filhos. Pois o responsável em discipular os filhos é a TV, é o celular, é a escola. Às vezes a gente quer responsabilizar quem não tem responsabilidade. Né? Às vezes a gente entende que eu fui chamado para conduzir minha família segundo a vontade de Deus e eu fui chamado para discipular. Mas muitas vezes eu sou omisso nesse papel. Eu deixo o celular discipular, eu deixo a TV discipular, eu deixo o amigo discipular, eu deixo a escola discipular. Você precisa ir na escola do seu filho. Ver como é a fé daquele pessoal da escola.
Mas, pastor, isso importa? Amados, é um prejuízo tão grande se você colocar o seu filho numa escola onde é ensinado contra o Senhor. É terrível você colocar o seu filho numa escola marxista. Professores com a mente virada, com ideais contrários à Bíblia. Você não sabe o prejuízo que isso traz ao seu filho. Por isso que você precisa ir na escola e saber o que é que eles ensinam para o seu filho. Se ensinam que não convém, ore para o Senhor dar condições de colocar numa escola que pelo menos siga um pouco a palavra de Deus. Mesmo que não seja uma escola que seja cristã, porque o certo era a gente colocar nossos filhos em escolas cristãs. Certo? Para que eles sejam, para que a nossa educação no nosso lar continue na escola e na escola não seja desfeito o que eu fiz. Porque às vezes o que acontece é isso, eu faço algo em casa e a escola desfaz. E às vezes eu sou responsável por isso, mas eu faço de conta que não sou. Entendeu, igreja? Então, a sua responsabilidade é em observar o seu filho, ver os hábitos errados e ir corrigindo. E que se for preciso investir mais no seu filho, invista. Às vezes a gente acha que a educação é besteira. Ele pode estudar em qualquer lugar que ele vai ser uma ótima pessoa. Gente, hoje o mundo está diferente, viu? Hitler já sabia o poder da educação. E ele começou a discipular uma nação. Foi discipulando, a ponto das pessoas fazerem o que ele queria. Amém, igreja? Então, a escola ela tem um poder de influência muito grande. E a gente precisa entender isso como cristão. Porque nós estamos ainda relaxados nesse sentido. Eu, por certo tempo, eu achava assim também. Achava que eu podia colocar meu filho em qualquer lugar. Que o que importava era o que eu passava em casa. Mas não. Eu estava vendo um psicólogo falando que a criança, ela até certa idade, ela ouve os pais. Depois de certa idade, ela ouve mais os amigos na rua. Se a base não for boa, quando ele for para a rua e tiver amizade, e aquela amizade for corrosiva, vai destruir o que você implantou. E por mais que você tente falando, o seu filho não vai lhe ouvir. Porque o seu filho lhe ouve até certa idade. Entenda isso. Tá? Às vezes os pais pensam que os filhos vão ser aqueles menininhos para sempre. Que eu vou sempre dar uma ordem, ele sempre vai fazer o que eu quero. Não. Vai chegar uma hora que o seu filho vai ter o entendimento dele e vai ter as escolhas dele. Mas que esse entendimento e essas escolhas sejam dirigidas em cima do que você já implantou com o discipulado. Por isso que o discipulado é muito importante. De 0 anos ou na barriga. Da barriga até os 11 anos. Você precisa investir pesado na educação do seu filho no discipulado. Entende, gente? A gente já tem que começar no ventre, meu filho, você é uma bênção, você é do Senhor, você vem com um propósito, você é amado, você é espírito. Já, olha, às vezes ela diz, mas o feto, e o feto sente, o feto sente. Sente tanto que quando a mãe rejeita o filho, o feto já sente isso e é uma maldição terrível para o futuro dessa criança. Eu já orei por pessoas que foram rejeitadas no ventre. Para quebrar essa maldição é tão difícil. Então, desde o ventre, o feto ele já recebe. Ele recebe todas as emoções que a mãe sente. Boas ou ruins. Às vezes a esposa está grávida, o marido não tem zelo do que falar, de como falar.
tenha sabedoria, ela está carregando o seu filho, que será seu representante na terra. Amém, igreja? Então, a responsabilidade nossa como cabeça é tão grande, igreja. A igreja precisa acordar para isso. E a gente precisa orar, Senhor, levanta cristãos que estabeleçam escolas cristãs. E vamos também orar, Senhor, levanta professores cristãos. Senhor, me ajuda a ser um professor. Esses dias eu estava conversando com Deus, eu quero fazer outro curso. E eu, Senhor, eu vou para a área da saúde, eu vou para a área da educação. Senhor, tu quer que eu vá ensinar em alguma escola? Eu estou conversando com Deus isso. Porque não adianta eu trabalhar só pelo dinheiro. Eu tenho que entender o meu papel na sociedade. E se eu quero transformar uma sociedade, eu tenho que ir primeiro para a educação. E a igreja, ela esqueceu muito isso por muito tempo. E essa área foi secularizada, o diabo tomou posse. Mas essa área educacional sempre foi da igreja. A igreja perdeu o espaço e o diabo ganhou. Mas está na hora da igreja se levantar e conquistar o que era nosso. Cristo nos chamou para discipular a terra. Cristo disse: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os. Eu fui chamado para ensinar. Eu preciso me posicionar. Então, vamos parar de meninice, de imaturidade. Porque nós não estamos falando só da sua família. A sua família é muito importante, é fundamental. É. E a sua família o Senhor vai usar para grandes coisas, mas nós estamos falando de outras famílias. Que o Senhor quer usar a nossa família para outras famílias também. A nossa família ser um farol, ser um reflexo da glória de Deus para esse mundo de trevas. A nossa família é iluminar esse mundo. Mas cada pai que aqui está precisa entender o seu papel. Você precisa parar um pouco com seu filho. Pastor, mas a minha vida é muito corrida, é agitada. Eu trabalho o dia todo para estar independente. Antes de dormir, tem um momento com seu filho. Ou quando acordar, procure um tempo. E que esse tempo marque a vida dele. O mínimo que seja, mas marque com amor, com afeto, com a palavra de Deus. Mostre o seu carinho por ele, ensinando a Bíblia a ele, conversando sobre a palavra de Deus. Você precisa reservar um momento para marcar a sua geração. Às vezes a gente acha que, mas o seu papel é fundamental. O seu filho, ele tem sede de você se achegar a ele, de você falar com ele, de você instruir ele. Ele deseja isso. E se ele perder esse desejo, sabe quem é que vai se aproveitar disso? Satanás. Infelizmente. Ele vai deixar de ouvir e vai começar a ouvir o inferno. Porque eu negligenciei meu chamado como pai. Amém, igreja? Então a tua responsabilidade ela é muito grande. E a gente precisa sim se posicionar no nome de Jesus. Então, como eu estava falando de... Eita, já vou ter que terminar já, olha. Está falando de discipulado. Vamos abrir o Salmo 78. Salmo 78, do versículo 3 até o versículo 8. Salmo 78, do 3 ao 8. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou agilizar para a gente não perder muito tempo, tá? O que ouvimos e aprendemos,
O que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Repetir? Amém. Salmo 78. Salmo 78. Agora é o versículo 3. A partir do 3. Amém. Então vou repetir. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Vou só dar uma pausa rapidinho, olha só. Eles ouviram dos seus pais. E eles sabiam da responsabilidade de falar para os seus filhos. O que é que o teu filho tem ouvido de ti? Ou se tem ouvido alguma coisa? Ou só tem ouvido reclamação? Às vezes a gente acha que discipular é o tempo todo. Ou seu incompetente, ou seu burro. Meu, isso aí é palavra de maldição. Não faça isso. Tá? Não amaldiçoe o seu filho, porque isso você não está discipulando nem disciplinando. Você está amaldiçoando e destruindo. Vai chegar um tempo que ele vai achar que ele é isso e ele não vai ter capacidade. Então, discipular é você chegar com amor. O que está errado, filho? Isso aqui não está certo. Vamos fazer assim. Aí, se ele não quiser, filho, eu já falei. Se você não ouvir, eu vou ter que ser mais duro. E aí você vai explicando os processos. Mas tudo com amor para o bem dele. Tá? Com a sabedoria do Senhor. Você precisa passar a palavra de Deus para os seus filhos. Então, o versículo 4, só que eu não concluí, diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É isso que você vai passar para a sua geração, para os seus filhos. Tá? Versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Geracional, tá vendo? Vai de geração em geração. O que você vai ensinar para o seu filho acerca do Senhor, ele precisa levar para os filhos dele e isso ser levado adiante. Como é importante a gente ensinar sobre o Senhor para os nossos filhos. Versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Quando eu não ensino a lei do Senhor, ou não discipulo meus filhos, eles são desleais, infiéis, eles vão crescer e vão tender para o mal. Mas quando eu ensino, eles vão se lembrar do Senhor, dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, da grandeza do Senhor, e eles vão louvar o Senhor e vão passar isso de geração em geração. Então, nós precisamos discipular. Esse discipulado você pode, antes de dormir, pegar um texto bíblico e meditar com os seus filhos. Ah, mas Senhor, mas pastor, eu não tenho o conhecimento para conseguir explicar o texto versículo por versículo. Não se preocupe com isso. Simplesmente faça que o Espírito Santo vai lhe dar a sabedoria necessária. Mas quem tem que revelar Cristo para os nossos filhos somos nós. Nossos filhos têm que saber que Cristo é o Senhor. Que Cristo amou eles de tal maneira que deu a vida por eles. Eles têm que saber que sem Cristo eles não podem nada. Isso somos nós que temos que passar. Ensinando com o nosso exemplo, com a nossa vida e também lendo a Bíblia com eles. Você não precisa fazer um culto na sua casa de 2 horas. 15 minutos, pelo menos, que você passar com os seus filhos 2 vezes por semana, isso vai ser tão frutífero. Comece com pouco. Não coloque metas altas para não alcançar.
Comece uma vez na semana, 15 minutos de leitura bíblica, uma oração e um louvor. Faça isso. Seu filho vai achar, foi tão bom, pai, embora demorar mais, e assim, vai ser crescente. Não tem que ser aquilo forçado. Olha, você tem que ler a Bíblia, venha para cá, menino. Esse momento não tem que ser um momento chato, ruim, mau. Tem que ser um momento agradável. Prepara o ambiente. A coisa vai para a cama. Eu faço com os filhos na cama. Eu chamo eles para a cama com a minha esposa e a gente deita tudinho lá. Várias vezes a Rebeca tá tão bom que a Rebeca chega a dormir antes de terminar a leitura. Às vezes ela espera por você, ela fala... Mas está lá, a família está junta, está estabelecendo princípios, está mostrando que a prioridade é o Senhor, a dependência de Deus, né? A gente está ensinando tanta coisa com esses momentos que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está ocupado com coisas que não era para estar, e a gente deixa de fazer o que foi chamado para fazer. Se você não deu tempo para sua família, também não dê tempo para lazer ou para entretenimentos. Eu tenho entretenimentos, mas a minha família não tem a minha presença, não tem o meu discipulado. Está errado. Você inverteu o papel. Só tenha entretenimento se primeiro você promover um momento com a sua família. E o momento com a sua família é prioridade na sua vida. Estabeleça esse tempo com a sua família. Aí depois você vai poder ter entretenimento. Tá certo? Então não inverta o que é prioridade. Você foi chamado para cuidar da sua família. E não passe essa responsabilidade para outros. Porque Deus, quando for cobrar, vai cobrar de você. Sabia disso? Deus vai dizer, eu te coloquei como cabeça naquela família, vamos prestar conta agora. Foi o que você fez por eles. Foi o que você mudou na vida deles. Foi o que você acrescentou na vida deles. Eles foram transformados em quê? Eles aprenderam o que de bom de você. Tudo isso Deus vai cobrar. Entende, gente? Nós não estamos aqui no mundo à toa. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Então, cuide do seu lar. Em nome de Jesus, eu vou ter que parar cada hora. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.